Vou ser até sincero, eu fui até cobrado já, que a Zimec, acho que ela interteu tanto com essa preocupação com a sociedade, que na verdade o empresário ficou meio de lado. Eu estou sendo cobrado por alguns empresários que a Zimec precisa ter um pouco mais de olhar para ele. Então isso também está no meu radar também, de trazer mais coisas pro empresário, pro dono da empresa, entendeu? Que a gente está deixando isso um pouco de lado. De tanto que a gente preocupou com a sociedade, o empresário ficou meio de lado. É o contrário, né? Às vezes as pessoas pensam que a Zimec está lá para o empresário e, na verdade, ele ficou meio de lado. E eu preciso preocupar um pouco mais com ele, essa é a verdade. Mas é bacana, cara. A visão de vocês é diferente de qualquer outra associação. Seja bem-vindo ao AssonaCast, o seu podcast de empreendedorismo social e político. Eu sou Ney Rodrigues e hoje vamos fechar com chave de ouro os 40 anos da Azimec, Associação das Indústrias Metalúrgicas de Cláudio. E o papo hoje é com Tomberto Mitre Filho, mais conhecido como Betinho, presidente atual da Azimec. Tomberto, seja bem-vindo ao AssonaCast. Eu que agradeço, Ney, a oportunidade de estar aqui participando desse programa, desse podcast. Para nós é um prazer estar aqui, juntamente com você aqui, para esclarecimentos aí para a sociedade. Show, Tomberto. A gente vem de uma série de várias entrevistas com os ex-presidentes aí da Azimec em comemoração aos 40 anos. E eu sempre tô falando aqui nessa mesa aqui, 40 anos. Não é tantos anos assim, mas é tanta coisa que a Azimec já fez e já mudou. Cada história aqui, eles vão contando, eu falo, gente, não é só 40 anos não, isso tem 100 anos já que tá aí. Então, cara, é uma associação assim, pra respeitar e pra dar o parabéns aí pra vocês aí. Você e todos os ex-presidentes que já passou lá, porque é pra respeitar. Em 40 anos vocês fizeram muitas coisas bacanas. Você vem de duas gestões. Você vem da gestão de 2004 a 2008, 2021 a 2023 e agora como atual presidente. Como é voltar à presidência e ainda ser responsável por celebrar os 40 anos da Azimec? Quando a gente volta sempre mais maduro. Esse intervalo que eu dei da primeira gestão com a segunda agora atualmente, é um momento que a gente sempre reflete. Porque, apesar de eu não ter sido presidente nesse período, eu sempre estive na diretoria. E quando a gente não está ali na frente, é um momento de você estar refletindo, estar enxergando muitas coisas que, às vezes, como presidente, você não consegue enxergar. Verdade. Então, foi um período de maturação. E eu voltando agora a assumir, a gente assume com outra cabeça, bem mais maduro do que na primeira gestão. Então, eu estou bem mais feliz, bem mais contente com os resultados. E o seguinte... qual o sentimento que te domina, como você, nesse momento, de você falar assim, cara, eu sou o presidente que vai celebrar os 40 anos da Azimec. Qual que é essa sensação, Beto? É uma sensação muito prazerosa, Ney, porque, como você mesmo disse, a Azimec, pelo tamanho dela aqui perante a nossa cidade, mesmo na região e até mesmo nacionalmente, o nome que ela já tem, como ela é conhecida, parece que ela tem muito mais que 40 anos. E, na verdade, assim, em 40 anos ela fez muito e continua fazendo muito. Ela cresceu demais. Só para você ter uma ideia, a Azimec hoje tem mais de 250 CNPJs associados a ela, né? No nosso benefício, nós já atendemos hoje mais de 25 mil pessoas, habitantes de Cláudio, com esse benefício de saúde que a gente apresenta. Quase a cidade inteira? A cidade aí, hoje com o censo é em torno de 30 mil, a gente atende aí em torno de 25 a 26 mil beneficiários. Então, só para isso você vê a grandiosidade da Azimec, né? Só na saúde, fora a educação e as outras áreas que ela atua, né? Segurança, educação, cultura e tudo mais que a gente envolve aí. A gente envolve quase tudo que é relacionado à cidade, ao bem da cidade, né? Caramba, cara. Olha só, seu tio, Oswaldo Lopes de Almeida, foi o fundador e o primeiro presidente. O que você carrega
de aprendizado dele? O grande aprendizado que eu tenho com carinho, eu falo com muito carinho do tio Oswaldo, era a competência que ele fazia as coisas e a honestidade, né? O principal que eu acho que marcava a pessoa dele era gostar das coisas muito corretas, muito certas. Então a honestidade pesou muito e a gente herdou isso de certa forma dele, né? Pegou isso como exemplo, uma pessoa que fazia por amor, não por interesse próprio, fazia por amor pelas indústrias, pelos colegas de serviço, pela sociedade em geral. Então a gente pegou isso como exemplo e seguimos essa linha dele aí com muito prazer e orgulho. Se você pudesse voltar lá em 2004, o que você falaria pro presidente dessa época? Uma das coisas que eu aprendi muito, Ney, depois que eu voltei bem mais maduro, seria ter mais não seria paciência, ter mais, saber escutar mais, saber entender mais a sociedade, os empresários, saber escutar mais para poder ajudar mais. Então, nessa gestão, quando eu voltei com esse intuito. Uma das coisas que eu aprendi foi isso. Eu preciso de escutar qual que é a necessidade do empresário, qual que é a grande necessidade do beneficiário, o que é a necessidade da sociedade, eu preciso escutar deles. Porque a gente, para ajudar, você precisa saber o que é a grande necessidade deles. Porque se eu fizer da minha cabeça, às vezes eu estou fazendo algo que eu estou achando que estou ajudando e não estou contribuindo tanto igual eu poderia contribuir. E quando você escuta mais do que fala, você consegue ajudar mais. Então esse foi o grande diferencial da minha primeira gestão com essa. O meu grande amadurecimento principal talvez tenha sido esse. E é bacana, né? Vamos pôr assim, coisa que você tá falando aí. Muitas vezes você fazer algo que não vai dar certo ali pra pessoa. É o famoso chover no molhado. Fiz, mas não resolveu nada. Cara, isso é bacana da parte da Zimec e bacana de você ter esse feeling, entende? De ver isso. E não é à toa que vocês são grandes aí, igual vocês são e fazem muita coisa bacana. Olha só, o AcionaCast, ele entrevistou, como eu falei no começo, vários ex-presidentes. Se eu não me engano, acho que faltou só o Braulio por causa da agenda. E o seguinte, a gente ouviu muitas histórias, aí a gente realmente entendeu quem é a Azimec, certo? Mesmo eu sendo claudiense, mesmo eu morando aqui, muitas coisas eu não sabia que tinha começado por lá, então a gente entrou realmente aí na história da Azimec. Nos últimos anos, vocês ganharam uma visibilidade muito grande. Parece que do dia para a noite a Azimec decolou, e não foi assim, a gente sabe que não foi. Mas sobre essa visibilidade, na sua opinião, isso deve-se a quem? Ou a quê? Isso foi uma coisa que eu escutei muito nos últimos tempos. Escutei muitas as pessoas falarem muito assim, a Azimec faz muito, mas não aparece. Ela não mostra para a sociedade o que ela faz. O papel dela é tão grande na sociedade e poucas pessoas conhecem esse trabalho que ela desenvolve. Então, eu escutei muito isso. E realmente era uma opção de todos os presidentes que por lá passou, inclusive quando eu fui também, de não ficar divulgando muito o trabalho da Azimec. Sempre aquele pensamento. Falar pouco e fazer muito. A gente sempre teve esse pensamento. Mas de tanto o pessoal falar, tá errado, não pode ser assim, precisa da Azimec, precisa mostrar a cara, precisa de mostrar para a sociedade o que realmente ela faz para a comunidade do modo geral. Aí foi onde que eu decidi a montar um setor de marketing, né? Eu chamei uma pessoa especializada nessa área, que hoje, desde o início até hoje permanece lá, que é a Lorena Mitre, que é uma pessoa muito competente, e ela tomou a iniciativa de estar divulgando para toda a sociedade, toda a comunidade, toda a região, o que realmente é a Azimec, qual que é o papel dela na sociedade e o que ela vem fazendo e desenvolvendo aí. Então ela é a grande culpada dessa grande divulgação aí da sociedade, realmente agora está sabendo o que realmente a Azimec representa, na verdade, aí para a região. Show. Eu acho que foi até eu mesmo, quando você veio que a primeira vez que a gente te convidou, eu até mesmo falei, cara, eu não sabia que a Azimec fazia isso, fazia aquilo outro. E realmente isso não pode ficar oculto de jeito nenhum, porque vocês fazem coisas demais mesmo.
qual você considera a conquista maior da ZIMEC dentro desses 40 anos? Bem, a conquista maior mesmo, o grande trunfo da ZIMEC é na área da saúde, né? Isso já foi dito aqui e volto a repetir, o benefício saúde que nós oferecemos aqui, ele é muito válido, ele ajuda demais a sociedade, porque como todos sabem, saúde sempre é muito complicado, né? É muito caro, é muito complicado. Às vezes a pessoa não consegue uma simples consulta, tem que pegar fila e esperar, e às vezes nem é atendida. Então isso começou lá no início da ZIMEC, com os presidentes antigos aí, né? Começou bem pequeno, para acabar com aquelas filas, que o pessoal dormia na fila, na frente de um posto de saúde, para conseguir a tal da ficha. Uma simples ficha para uma simples consulta. Então tudo começou lá bem petitinho, daquela necessidade. Então a ZIMEC viu aquilo dali e começou, colocou um médico para atender, e esse médico hoje virou 10 médicos dentro da ZIMEC, com 2 dentistas, 3 fisioterapeutas, fora os conveniados, né, que são várias clínicas. Hoje, bem dizer, todos os profissionais da área de saúde, Cláudio, principalmente, são atendidos pelo benefício da ZIMEC, né? Então ela virou essa monstruosidade aí. Então, assim, esse é o grande trunfo da ZIMEC, realmente é a parte da saúde. Mas não só da saúde, a gente também não pode deixar as outras questões de lado. Então, igual eu já te disse aqui, né, a área da educação, e vem novidades aí, e já sempre teve e continua tendo, e vai ter coisas boas pela frente, e depois a gente vai comentar sobre isso. Igual eu já te disse, né, a gente sempre atua na segurança, cultura, a gente envolve em tudo aí, né? Então, assim, mas o benefício saúde é o grande trunfo, sim, e a gente já está pensando em ter novidades aí, amadurecendo a ideia, porque até então a gente atende só o básico, né? Só lá a clínica médica básica, na parte da odontologia também só o básico. Estamos começando a amadurecer a ideia de talvez, quem sabe, começar a colocar alguns especialistas dentro da ZIMEC. Então, assim, estamos amadurecendo a ideia, maturando aí, para ver se dá certo a gente dar mais um boom nesse benefício. Show de bola, cara. Quando você fala em ficha de posto, eu sou dessa época. Minha mãe, não sei se foi com você que eu falei aqui, ou se foi com o Sidney, quando o Sidney esteve aqui, a gente comentou sobre a ZIMEC. Eu dormi muitas vezes no posto de saúde ali, marcando. Às vezes a gente tava pegando ficha pra gente, ou às vezes a gente tava marcando pra outras pessoas. Não, mas foi muitos anos, muitos anos. E quando aquilo ali acabou, cara, aquilo ali, você tá doido, aquilo ali foi uma vitória surreal. E, vamos pôr, partiu de vocês ver isso. E era muito sofrido. Não sei se você passou por isso ou não, mas era muito sofrido, porque tinha, vamos pôr, época de chuva, entende? E não deixavam pular para dentro do posto para ficar naquelas marquises ali. Então você ficava com a sombrinha, com o guarda-chuva ali. Cara, a hora que abria para dar a ficha, tava tudo molhado. Então, frio. Cara, era um perrengue. Quem é dessa época e tipo, você tá vendo essa entrevista aqui, vai lembrar e pode até comentar aí se já passou por isso, porque só de vocês tirar aquilo ali, Betinho, aquilo ali foi, cara, foi top, viu? Porque... Na verdade, Ney, é muito desumano, né? Aquilo. Desumano, essa é a palavra. Na verdade é essa. Eu, graças a Deus, não passei por isso, mas eu presenciei. Eu passava na porta e via. Era triste. As pessoas dormiam dentro dessas caixas de papelão, Sim, caixa de fogão, sim. caixa de geladeira. O cara passava a noite ali, dormia dentro de uma caixa, enrolado num cobertor. Então, os empresários da época vendo que era muito desumano isso, a gente precisa de resolver esse problema, né? E graças a Deus, como diz, Deus abençoou, Amém. Iluminou, e começou tudo lá, como eu falei, com um médico atendendo e tal, e virou o que é hoje, graças a Deus. E aquilo ali, e a gente, tipo assim, a gente ia pra ali 1 hora da manhã, você Sim. ficava 1 hora da manhã até Sim. 8 horas pra você entrar na fila, pra você pegar. E quando você entrava na fila, que chegava a sua hora e falava assim, acabou. Amigo do céu, era desumano mesmo. Nossa, mãe. Olha só, como você enxerga a importância da ZIMEC em fortalecer Cláudio, não só na economia, como comunidade? Bem, a ZIMEC tem um papel fundamental, não só, como você disse, não só na economia, ela já desenvolve esse papel naturalmente. Mas com isso, com a economia crescendo, automaticamente vem outras necessidades, né? Onde a ZIMEC tem que estar atenta, onde que eu estou te dizendo. Onde caminha o desenvolvimento, tem que caminhar junto sempre. Educação, segurança e saúde.
Então, esses 3 pilares têm que andar junto com o desenvolvimento. Porque se um desses pilares não funcionar, a coisa desanda. Com certeza. Então, onde a gente sempre tem parcerias muito boas, sempre com a prefeitura, parcerias aí com a polícia militar, com a civil, parcerias com a Secretaria de Educação, justamente para tudo caminhar em conjunto. A cidade tem que crescer? Tem, mas ela tem que crescer ordenadamente e não desordenadamente. Com certeza. A maioria dos ex-presidentes que teve aqui, sempre em uma conversa ou outra aqui, sempre saiu alguma coisa que é o seguinte. A Cláudio sem a Zimec. Cara, foi unânime. Não tem como pensar em Cláudio sem a Zimec. E dentro desse assunto, tirou a Zimec, tira o convênio. Tirou o convênio, entra aqui nessa parte aqui dessa pergunta aqui que eu vou te falar e você acaba de encaixar ela. Tira o convênio, já vai passar uns perrengues, né? Parte de indústria, o pulo que a indústria teve. Então, é difícil imaginar Cláudio hoje em dia sem a Zimec. E a pergunta é, existe alguma história de alguém da cidade que foi beneficiado pelos convênios da Zimec e que te marcou pessoalmente? Isso eu abro a pergunta seguinte, alguma família, você fala, cara, se não fosse o convênio, às vezes não estaria tão como tá. Tem alguma história assim, Humberto? Também. Cara, eu já escutei muitas pessoas já falando, às vezes até falou comigo mesmo, já escutei falando com outras pessoas, eu escutei, já chegou no meu ouvido também de terceiros. Muitas pessoas comentando, o usuário, né? O usuário comentando o seguinte, bem, se não fosse pela Zimec, eu não teria conseguido fazer esse tratamento de dente que eu fiz. Porque é o que eu falo, na área de saúde tudo é muito caro. E na Zimec tudo é facilitado, né? Lá a gente trabalha com equipamentos e materiais de primeira linha, top, e com custo bem reduzido, dividido pela empresa, né? Que é através da empresa que ela trabalha, divide, a pessoa consegue pagar parceladamente. Então, assim, se não fosse esse benefício, talvez a pessoa não conseguiria ter feito aquele tratamento de dente, aquela consulta não teria conseguido, porque assim, sem a Zimec, provavelmente a saúde, Cláudio, seria um caos, que a prefeitura sozinha não dá conta. Não adianta só cobrar da prefeitura que ela não dá conta. É muita coisa, é muita demanda. Então, assim, é o que eu sempre considero, sempre falo. A Zimec, eu considero que ela é um braço direito da prefeitura. Ela tem que andar lá junto ali lado a lado. Ela é o grande apoio da prefeitura, que eu te falo, em todos os sentidos, na saúde, na educação, na segurança. Então, assim, sem a Zimec, eu imagino que a saúde de Cláudia aí seria um caos. A gente ouve muito falar as pessoas de fora que chegam aqui, a Cláudia é uma cidade diferenciada realmente. E realmente é diferenciada. E talvez a grande culpada de Cláudia ser diferenciada seja a própria Zimec. Sim. Que, né, sempre teve envolvida e fez acontecer e foi uma grande colaboradora para Cláudia ser o que é hoje. Com certeza, cara, com certeza. E sempre que, vamos por todos que entravam aqui, acho que só o primeiro que não, mas sempre a gente saiu isso aí, eu falei, cara, não dá para imaginar Cláudio sem a Zimec. Aí acho que foi até o Fabinho, eu falei assim, cara, e se a Zimec amanhã fechar? Aí o Fabinho falou assim, exabrota, porque eles já aprendeu e já viu que funciona. Abre outra com aquela mesma base, sem não fica mais, porque funciona e funciona muito, muito bem. A Zimec, de certa forma, ela foi a grande culpada de fazer acontecer esse cooperativismo, de essa união. Porque o que as pessoas de fora chegam aqui mais assusta é a união que nós temos. Em lugar nenhum eles conseguem fazer os empresários, o pessoal ser unido ao Cláudio é. Em lugar nenhum. Eles tentam reuniões, assembleias, e às vezes até festiva, não consegue reunir. E aqui em Cláudio, hoje eu faço uma reunião na Zimec, eu consigo pular 130, 140 pessoas numa reunião, numa assembleia. Isso aqui é coisa assim, lá fora a gente conta pro pessoal, eles nem ficam acreditando na gente, mas hoje uma Assembleia das Zimec tá dando 130, 140 pessoas. Que bacana, cara. Que bacana. Olha só, vamos falar um pouquinho aqui, um pouquinho não, vamos entrar numa base aqui que quem é dessa época vai lembrar, quem não é vai ter uma recente e vai ver qual que foi o que a Zimec fez com esses problemas. Se você comparar
as duas crises que você como presidente enfrentou. Uma lá em 2008, na crise financeira, bem dizer, mundial, e uma em 2021, que é a pandemia. Qual dessas crises foi mais problemática na sua gestão? Bem, quando foi a crise da economia, foi bem mais difícil de atravessar, né? As empresas sentiram muito, desemprego em alta, foi bem complicado. Agora, eu vou te ser sincero, da pandemia, Cláudio não pode reclamar da crise da pandemia, porque Cláudio, na verdade, tirou proveito dessa crise, né? A economia de Cláudio tirou proveito, por quê? Quando veio a pandemia, o pessoal ficou tudo dentro de casa, não saía para nada, e foi para frente do computador e danou comprar coisas para dentro de casa. Porque ninguém ia em loja mais, ninguém queria sair de casa. Foi para frente do computador e começou a comprar. O que Cláudio produz? A maioria das coisas que Cláudio produz hoje, as empresas, são produtos para dentro de casa. É produto de academia, são móveis, é utilidade doméstica. Então, como Cláudio produz muita coisa para dentro de casa, ele tirou proveito disso. Aí todas as indústrias que eu conheço de Cláudio estavam apertadas de entrega, não conseguia atender a demanda de tanta venda. Então, na verdade, a pandemia para a Cláudia ela foi muito benéfica economicamente. Entendi. Muitas empresas cresceram muito com a pandemia. Show. É uma visão diferente e que eu acredito que poucas pessoas têm essa visão aí. E, cara, é o seguinte, quais são os maiores desafios na sua gestão hoje? Desafio sempre tem. A gente sempre quer fazer mais e mais. A gente sempre acha que a gente está fazendo, tem a consciência tranquila que eu estou dando o máximo de mim, eu com a minha equipe, né, os meus diretores, mas sempre fica aquela sensação, pô, eu poderia fazer mais, poderia estar fazendo mais. Mas muitas vezes é difícil, né, porque a gente tem empresas da gente também, você tem que dividir o tempo, né. Então muitas pessoas perguntam, como é que você faz com a sua agenda? Como é que você dá conta de tomar conta de Azimec, da sua empresa? Você ainda tem família ainda? Há pouco tempo, aí, durante 2 anos, assumi uma Santa Casa também, né? Que para nós foi um desafio enorme, muito grande. Mas tudo é questão de agenda, né? Você tem uma organização de agenda, sim, você consegue. Mas o grande desafio que eu tenho na minha gestão e quero deixar é principalmente na área de educação, né? A gente tá vendo aí o Brasil passar por tantas dificuldades aí, tá vendo esses dias aí, é tanta coisa. A gente fica na esperança que sempre vai melhorar, e tá dando a sensação que tá piorando. Se existe uma salvação, uma solução para esse país, para esse mundo nosso, se chama pela educação. Verdade. Então, se não investirmos em educação, aí não vai ter solução. Então, um dos grandes desafios meu que eu quero deixar marcado na minha gestão é investir em educação. Mais para frente vamos falar um pouco sobre isso aí que vem novidade. Show. E falando de desafios, qual a decisão mais difícil que você já tomou como presidente? Vamos falar recentemente. Tem uma decisão assim que você fala, cara, essa aqui foi difícil, essa aqui vai marcar. Bem, decisões, todas elas são bem difíceis porque eles falam, tem um ditado antigo que errar é humano. Mas tem certas coisas que você não pode errar, você não tem o direito de errar. Se você erra, você paga o preço muito alto pelo seu erro, né? Então, assim, a gente passou algumas questões aí bem difíceis, questões ambientais, né? Que não foi fácil também, algumas decisões muito pesadas, até de algum momento ter que contrariar vontade até de empresários. Que às vezes alguns empresários não concordam com o seu pensamento, o seu jeito de pensar, discordam, mas quando você está ciente que está certo, às vezes mesmo escutando, você procura escutar mais pessoas, igual eu já disse há pouco, né? Eu procuro muito escutar, eu gosto de escutar muito para tomar minhas decisões. E nem sempre você agrada a todos, né? Verdade. É hora que você agrada a alguns e desagrada a alguns. Mas, no geral, a gente não tem tido grandes dificuldades não, né? Para ser bem sincero. No fim, todos, naquele primeiro momento, às vezes alguns discordam e tal, mas depois acaba entrando num consenso ali, num acordo e concorda com aquilo que foi feito. Não, realmente, no fundo, é dessa maneira melhor mesmo. E acaba que, em momento algum, vira inimizade, não misturam as coisas.
O pessoal é muito profissional, né? Então, eu, não, graças a Deus, não fiz nenhum inimigo sendo presidente da ZMEC, só pelo contrário, só aumentou meu número de amigos e de pessoas que me entendem e me compreendem porque eu agi daquela forma naquele momento. Show. E eu fiz essa pergunta para todos aqui e não posso deixar de fazer para você. Você já pensou em desistir já? Algum momento? Falar, não, vou jogar a toalha, vou mexer com isso não. Não, nunca passou na minha cabeça esse pensamento. Sim, às vezes tem dia que você está um pouco mais desanimado, você está meio cabisbaixo, mas passando na minha cabeça, não, estou desanimado, arrependi de ter sumido das ZMEC, isso nunca passou na minha cabeça. Nunca passou, Ney, porque o que nos move nas ZMEC é amor. É amor, porque se você não tiver amor, você não faz parte da diretoria, você não colabora e muito menos ser presidente. Então, o que nos move é o amor. E quando o amor move, a gente não pensa em desanimar hora nenhuma, não. Eu não me arrependo hora nenhuma. Pelo contrário, tenho muito orgulho, tenho muito amor pela ZMEC. Falando nisso, a ZMEC, ela está praticamente em tudo igualzinho a gente vem conversando. Nas indústrias de cloud, saúde, tudo. Como vocês fazem para conseguir manter essa presença tão forte e estratégica, igualzinho você fala? Você não tem inimigo, a ZMEC ela é aceita e é uma peça fundamental. Como que vocês fazem para ter essa presença aí tão forte, Humberto? É o que eu te falo, é sempre conversando muito, escutando muito para entender o que realmente é válido, o que realmente vai ter retorno para a sociedade. Posso te dar alguns exemplos. Vamos lá, na área de segurança. Cláudio tem um trabalho que a ZMEC, juntamente com o Cicobi, que é um grande parceiro também, né? Não só da comunidade, mas da própria ZMEC, né? O Cicobi é filho da ZMEC, né? Ele nasceu de dentro da ZMEC, então nós sempre falamos com muito carinho que a ZMEC é a mãe do Cicobi. Então vamos lá, na área de segurança, tem um trabalho que é desenvolvido aqui em Cláudio, que em lugar nenhum no Brasil existe ele. Os policiais, tanto civis quanto militar, eles treinam basicamente só quando eles formam. Tá na escola deles e tal, eles treinam tiro e tal, só lá quando eles formam. Depois que formam, eles passam anos e anos, às vezes, sem dar um tiro. Sem pegar um revólver, dar um tiro e treinar. Então, Caramba. assim, às vezes passa anos mesmo, passa, às vezes, até décadas sem dar um tiro. Então, quer dizer, o cara está despreparado. Há pouco tempo, uns 2, 3 anos atrás, aí, o delegado estava preocupado, o delegado da Polícia Civil, que tinha chegado um armamento novo para Cláudio e que o pessoal não estava preparado para usar esse armamento. Falei, mas o que adianta vir um armamento moderno se o pessoal não sabe nem usar ele? Aí eu fiquei preocupado com isso. Ele nos fez um pedido, se a ZMEC poderia doar um cofre de armas. A ZMEC comprou o cofre, doou para eles guardarem essas armas novas que chegaram. E aí eu fiquei preocupado, mas essas armas para ficar guardadas de nada adianta. Então, a gente precisa treinar esse pessoal. E aqui em Cláudio nós temos um clube de tiros, né? Que a maioria do pessoal deve saber que existe um clube aqui. Nós fomos conversando com o delegado e tal. Conversei com o Cicobi, se o Cicobi topava a parada da gente estar bancando esse treinamento de tiros lá nesse clube lá para todos os policiais, tanto militar quanto civil. O Cicobi não negou, se pôs pronto na mesma hora. Nós pegamos, a ZMEC bancou 50% do custo, o Cicobi com a PMEC bancou os outros 50% do custo. Treinou o pessoal, isso foi uns 2, 3 anos atrás. E agora, esse ano, repetiu o treinamento novamente. Depois de 2 anos, repetiu o treinamento novamente, foi feito aí há uns 2 meses atrás, lá no Clube de Tiros novamente, todos os civis, todos os militares, porque sempre está renovando o pessoal, né? Sim. Sempre alguns vão embora, outros novos chegam. E assim, está sendo um treinamento muito elogiado, principalmente pelo coronel lá de Divinópolis e tal, que é o responsável da Polícia Militar, dizer que ele ficou encantado, que isso não tem em cidade nenhuma, não existe lugar nenhum, só Cláudio que tem isso. Então está aí um grande passo aí da nossa sociedade que faz a cidade ser realmente diferente. Na educação, a gente está sempre colaborando, na medida do possível. Atualmente agora, a Lorena, com a equipe dela lá, com a competência dela, vai ter aí um concurso de desenho nas escolas para as crianças mais novinhas. Bacana, cara. Então, todas as escolas, já foi feito panfletos, já foi distribuído nas escolas, vai ter um concurso de desenhos aí, vai ser premiado e tudo isso aí, feito pela ZMEC.
E vem a grande cereja do bolo, Ney, que é uma grande novidade aí, que está sendo divulgada há pouco tempo agora, tem uns 2 meses nós divulgamos isso na ZIMEC. Isso, na verdade, essa ideia aí começou com o meu vice, que é o Emílio, que ele já trabalhou no Senai, né? Uhum. E o Emílio, ele faz parte da minha diretoria, tá lá como meu vice, e pegou, há uns 5 anos atrás, falou, gente, a gente precisa dar um jeito de trazer a escola SESI para Cláudia. A escola SESI é diferenciada. A gente precisa de conseguir trazer uma escola dessa para Cláudia. Aí eu gostei muito da ideia dele e nós começamos a trabalhar em cima disso. Aí, em conversa com o Cifung, que é o sindicato da indústria de fundição, na época era o Afonso Gonzaga, que era o presidente, em conversa na FIENG, e vem há 5 anos, amadurecendo essa ideia e tal. E agora o Braulio assumiu a presidência do Cifung. Aí as coisas facilitaram bem mais, né? O acesso direto na FIENG, porque essa escola, na verdade, ela é construída pela FIENG. Essa escola ela é construída, né, com o próprio dinheiro dos empresários. Em conversa com o presidente da FIENG, que é a Federação das Indústrias, né, do Estado de Minas Gerais, ele mesmo falou, gente, a FIENG tem dinheiro e ela quer investir em escolas, em estudo também. Eles também têm o mesmo pensamento meu, de que se existe uma saída à educação. Então eles querem investir em novas escolas, toda patrocinada pela FIENG. E falou, vocês já pagaram, esse dinheiro que está aqui de vocês. A contribuição que vocês fazem todo mês, toda a indústria faz, vem para a FIENG. Então, vocês estão simplesmente pedindo o retorno do dinheiro de vocês. E aqui na FIENG funciona dessa forma. E nem sempre no governo funciona, né? Que a gente muitas vezes, né? Porque no governo o dinheiro muitas vezes só vai e não volta. Na FIENG não, na FIENG ele vai e retorna. Basta você ter um projeto e apresentar e pedir que... Aí com o Braulio lá, né, como presidente do Cifung atualmente, as coisas facilitou muito para nós de conseguir essa escola. E o presidente já anunciou que a escola vai vir para Cláudio. A planta já está pronta. É uma construção de 22 milhões de reais, já está disponível. A planta baixa já está pronta. Ela vai ser construída juntamente ao lado no terreno do Senai, um prédio ao lado do Senai. Então, o que eu te falo assim, Ney, vai começar com crianças a partir de 3 anos de idade, vai ter no ensino no ensino médio. Caramba! Então, o que é? Você pega crianças de 3 anos, já põe ali no SESI, que já é uma escola diferenciada. Sim. Porque ela tem robótica, tem várias coisas, ela é toda moderna, é tudo na base de tablet, ela é toda digital, essa escola. Então, você pega a sua criança com 3 anos de idade, ela vai para o SESI. Do SESI, ela já vai automaticamente, ela já pode ir para o Senai. Então, ela já sai de lá formada. Formada e formada... E já sai empregada. Esse é o mais, assim, né? Já sai preparada, não para um empregozinho qualquer, já sai com um certo... um emprego já com uma certa graduação, você entendeu? Então, esse está sendo um grande trunfo, meu grande orgulho. O presidente, ele vai entregar o mandato dele juntamente comigo, que é final de 2026. Venço o mandato dele, o segundo dele também, junto com o meu. Ele virou para mim e falou, Beto, eu quero inaugurar essa escola junto com você, antes de entregar nosso mandato. Ele quer inaugurar até o final do ano que vem. Caramba! Show, hein? Cara, você vê, a pessoa, vamos por assim, 3 anos, cara. A vida inteira, vamos por assim, a metade da vida dela, bem dizer ali, ó. Ela vai ser formada com tecnologia, moderna, tudo certo. Já sai, como se diz você, já sai, bem dizer, empregada, sim, ganhando um salário muito bom, muito né? E uma educação alta. Sim, com certeza, porque realmente o estudo, o aprendizado no SESI é um aprendizado diferenciado. Se todos que estão escutando aqui, eu acredito que muita gente já conhece o SESI, mas se não conhece, procura saber o que é o estudo do SESI, o que é ensino de qualidade. Cara, que show. Show de bola. Como assim, ó, às vezes a pessoa assiste e fala assim, o Ney tá falando isso, ou é porque tá à frente desse. Não, mas não é, cara. Nas histórias que a gente vai ouvindo aqui, dos ex-presidentes, o que faz, o que não faz. Fala, cara, a iniciativa que vocês estão tendo. Aos 5 anos que você tá batendo em cima disso, para trazer. Aí agora, beleza, conseguiu. Mas se não é vocês, certo? Quem ia ter essa iniciativa, certo? Então,
é o que eu falo que vocês são muito importantes para Cláudio, é por causa disso, que por mais que vocês é empresário e tudo, vocês não precisam, certo? Mas vocês estão olhando para a população. Claro, cara, isso vai mudar Cláudio. O Senai mudou Cláudio, Sim, né? sim. E com essa agora acabou. É porque a Azimec, Ney, ela não preocupa só com o empresário. Então é isso aí que eu acho Justamente, bacana. a visão dela é preocupar com a sociedade por inteira, é quer trazer todo mundo junto. É Ela não isso quer que eu levar acho só bacana. os empresários, ela não quer levar só os empresários e seus funcionários, ela quer trazer toda a sociedade junto, porque a sociedade tem que crescer em conjunto para realmente ser uma cidade diferenciada, né? Eu acho bacana isso, é porque, vamos pôr, vocês são uma associação metalúrgica, vamos pôr, indústria metalúrgica. Então, quem tá por trás, vamos pôr assim, quem tá de fora, fala assim, pô, essa associação vai puxar para os empresários, entendeu? Vai ajudar os empresários. Então, quanto mais a empresa crescer, mais a associação vai estar ali. E não, cara, vocês se preocupam, vocês, lógico, preocupam também com a indústria e tudo, mas vocês se preocupam muito mais com a população do que, vamos pôr assim, puxar pro empresário. Vocês fazem o dever de casa de vocês muito bem. Eu vou te ser até Mas vocês sincero, não né? puxam. Vou te ser até sincero, eu fui até cobrado já, que a Zimec, acho que ela interteu tanto com esse negócio essa preocupação com a sociedade, que na verdade o empresário ficou meio de lado. Eu estou sendo cobrado por alguns empresários que a Zimec precisa ter um pouco mais de olhar para ele. Então isso também está no meu radar também, de trazer mais coisas pro empresário, pro dono da empresa, entendeu? Que a gente tá deixando isso um pouco de lado. De tanto que a gente preocupou com a sociedade, o empresário ficou meio de lado. É o contrário, né? Às vezes as pessoas pensam que a Zimec tá lá pro empresário Sim, e na verdade ele ficou sim. meio de lado. E eu preciso preocupar um pouco mais com ele, essa é a verdade. Mas é bacana, cara. A visão de vocês é diferente de qualquer outra associação. Entende? Quando eu entrei, quando a Lorena me convidou e tal coisa para fazer essa parte com vocês, eu comecei a estudar as outras. E eu falei, cara, não tem parecida. Entende? Porque quando eu começo a estudar outra, eu vejo que ela, se ela é para empresário, ela é realmente para o empresário. Ela não tá nem aí para a cidade. Ela Sim. tá fazendo o papel dela. E quando caem vocês navegam nas duas, entende? É diferente. Então você fala, pô, a Zimec é população, é Cláudio. E não era para ser vista assim, entende? Era para ser vista, uma associação de indústria, né? Muito boa para isso aqui. Mas para Cláudio, a prefeitura que se vira, entendeu? E não, certo? Vocês estão ali, ó. Cara, eu acho muito, muito, muito bacana. E as pessoas que estão ali, Ney, na verdade, não é só eu, né? Toda a diretoria, todos, o corpo diretor, todos estão por amor, né? Como te disse que eu estou lá por amor, toda a minha diretoria também é porque ninguém recebe salário. Então, assim, Esse abre é um mão outro ponto. abre mão do seu tempo, larga a sua empresa, porque, né, sempre tem uma reunião, tem que resolver as coisas e tal. E tudo por amor, porque pelo contrário, tem gasto, né? Ninguém recebe nada e tem gasto, tem custo. Isso é um outro ponto, cara, que não sei qual deles bateu isso aqui. Eu já sabia, mas não tinha ninguém que ainda tinha colocado isso em pauta ainda. Cara, o trabalho que isso dá vamos pôr assim, ela deixar a família para reunião, isso, é viagem, é aquilo. Cara, dá um baita de um trabalho. E aí quando fala assim, peraí, não recebe nada. Então o cara é empresário, o cara tem a empresa dele, vamos pôr assim, tem a parte financeira dele bacana, tudo, ele não precisa daquilo. Entende? Você não precisa passar tudo que você passa, você não precisa daquilo. E ainda, você passa e você não recebe. E muita gente, ô Tomberto, eu acredito que não sabe e não acredita nisso, que vocês não têm salário. Cara, isso, quando eles puserem em pauta, eu falei, gente do céu, é amor mesmo. É amor ou é propósito? Isso Entendeu? aí, é por aí. Olha só, como a Zimec está preparando a próxima geração de líderes e profissionais da indústria em cloud. Aqui a gente já falou de crise, a gente já trouxe várias bases, mas qual é a preocupação de vocês para essa nova galera que está entrando, seu filho, essa nova geração? Ney, de certa forma eu já disse aqui, né, assim, começando bem lá no início, dos pequenininhos, né, que através do SES, que a gente vai começar com eles, formando eles desde os 3 anos de idade, que ele automaticamente ele vai apanhando amor pelo negócio, né, automaticamente Sim. ele está envolvido com a indústria, com
a sociedade, de modo geral, de que cloud funciona, né? Então começa por aí, das iniciativas são essas. E a gente já está ligado já aí, para trazer essa turma nova aí, que é uma outra mentalidade, muito diferente da nossa. A coisa acontece muito rápido hoje, o que a Zimec fez em 40 anos, talvez agora vai fazer em 5, 10 anos no máximo, ou talvez até menos. Então, assim, a gente já está antenado aí, já começar a trazer aí a inteligência artificial, né? Que é o grande boom do momento. Então, assim, a gente está ligado no que está, que é o boom do momento. Então, acho que por aí a gente consegue despertar a atenção, o interesse dos jovens vir dar continuidade nesse trabalho nosso aí e melhorá-lo, né? Então isso já é uma preocupação já da Zimec, já está no seu radar, igual você mesmo fala, sim. já está no seu radar aí já para essa galera nova acompanhar a velocidade deles. Sim, é a galera do mundo digital, né? Então a gente tem que entrar nessa, senão eles não vão ter interesse de estar vindo, não. Show. E qual que é a sua visão, Tomberto, futuro da Zimec nos próximos 10 anos? Ela vai dar uma estagnada no crescimento, porque você mesmo disse aí no início da nossa entrevista que ela já abraçou, bem dizer, toda a sociedade, né? Hoje, bem dizer, todas as empresas, todo o CNPJ, quase todos já são associados lá, quase todos os funcionários já usam o sistema de benefício, então chega num ponto que ela não tem como crescer muito mais em números não, né? Então ela tem que crescer em o que ela pode ofertar de volta para a sociedade, que é isso que a gente já falou aqui, né? Então, assim, preparar aí para essa inteligência artificial, que é o grande boom do momento, como já dissemos aqui há pouco, investir aí de outras formas de educação, na cultura, né? Também temos um projeto aí legal em andamento aí, através do pessoal da cultura aqui da prefeitura, de estar fazendo um novo museu, um museu todo digital, contando toda a história desde o início. Não é um museu igual nós temos hoje, é um museu todo digital. Uma coisa bem moderna. Mais fácil de navegar. Então, assim, investir nisso aí. O que eu vejo que a Zimec vai chegar num ponto de começar a crescer, vai ter que ser nisso aí. Porque em números, vai chegar num ponto agora que ela vai começar a estagnar. Não tem como ela crescer mais. Tá faltando pouco, né? Pra vocês já bater a cidade inteira. Sim, então já tá começando a estagnar já, né? Então, abrimos agora há pouco esse ano, que era um pedido de muito tempo, para Carmo da Mata, né? Uma extensão para Carmo da Mata. Mas também Carmo da Mata é bem limitado também, bem mais limitado que a Cláudio. Mas assim, não tem como crescer muito mais em números, não. Seria só nessa questão mesmo de o que a gente pode retornar em todos os sentidos aí que a gente conversou aqui. Eu vejo assim, ó, em 40 anos vocês já fizeram o que vocês já fizeram e a população vê isso assim, como diz o outro, assim, na cara. Em 10 anos, com essa tecnologia que a gente tem, com esses novos empresários, com sangue nos olhos, com uma informação mais veloz, cara, esses 10 anos, tipo assim, o que vocês vão fazer nesses 10 anos é surreal, mano. Talvez vai representar 100 anos, né? É isso aí, essa é a palavra. Qual conselho você daria para o próximo presidente da Zimec? Bem, o conselho que eu deixo é que continue sendo igual todos os presidentes que passaram por lá. É ter humildade, saber escutar e não ter outro caminho não. É isso aí, é sempre manter essa humildade, escutando sempre a necessidade do empresariado, do associado, para estar dando retorno para ele da melhor forma possível. Show. E o seguinte, a Zimec completa 40 anos. O que você vê como propósito de Deus nessa história da Zimec? Bem, sem Deus nada teria acontecido, né, Ney? Sem as bênçãos desse ser superior aí, nada acontece em nossas vidas. Então, se a Zimec é o que é hoje, primeiramente a gente tem que agradecer a Deus, né? A Ele, que é o grande líder de tudo. E a gente peça que Ele continue nos abençoando, e temos certeza que Ele vai continuar, porque são pessoas de bem que estão à frente dessa associação, né? Então, quando as pessoas são de bem, Deus sempre caminha ao lado, né? Nos abençoando e nos protegendo. Então, tenho certeza que Ele vai continuar nos abençoando aí nesses próximos décadas pela frente aí, né? Amém. Olha só, você já falou que o legado que você quer deixar é a saúde, certo? Beleza. Saúde e educação. São os dois principais legados que eu gostaria de deixar, né? Tá.
Saúde e educação. Isso. E como que você quer que as pessoas lembrem do Tomberto? Bem, quero que elas lembrem de mim, que dei o meu melhor de mim. Que eles enxergam isso em mim, que vejam isso em mim. Que eu dei o que eu pude dar com a minha simplicidade. Lógico que errar todos erram. Eu tentei errar o mínimo possível. Tentei escutar muito, não só os associados, mas escutar a minha diretoria, sempre respeitando a opinião de cada um envolvido e pondo em prática tudo que foi possível. Então, que lembrem de mim como uma pessoa simples, que esteve à frente da ZIMEC durante muitos anos, movido pelo combustível chamado amor. Show. Falar de família. Poderíamos falar que a ZIMEC é uma família? Com certeza, a ZIMEC é uma grande família. Uma grande família e muito unida, graças a Deus. Show. Qual o momento mais emocionante, Otomberto, você já viveu ali dentro da ZIMEC? Que você tem lembrança? Também são muitos momentos que emocionam a gente, né? Principalmente quando você escuta, se não fosse através das MEC, não teria conseguido esse tratamento, eu não teria conseguido, né, que a minha família tivesse um atendimento, vamos dizer, digno, né? Então eu já escutei muito isso. Isso aí nos emociona muito, nos dá muito prazer e aumenta só o nosso amor cada dia mais de estar continuando com esse trabalho, né? Isso pesa muito. Todos têm uma história diferente entre bases, certo? Então, cada um tem ali a sua passagem, marcou seu legado, e todos aqui bateram muito em cima da dedicação, da entrega ali do ofício dele, da onde que ele estava. Então, isso pessoalmente, eu vi aqui que todos, não teve nenhum aqui que foi por obrigação, foi pelo dinheiro, uma que vocês não recebem, mas no cargo que vocês têm um network muito, muito grande, mas ninguém foi pelo financeiro, todos por coração, todos queriam deixar algo, queria construir algo, e isso, eu do lado de cá, cara, eu vi isso, tipo assim, diferente, porque a gente tá acostumado com um mundo que, cara, eu vou ser presidente, o que eu vou ganhar com isso? Cara, eu vou chegar em fulano de tal, cara, isso vai me dar uma passagem. Então, a gente tá acostumado com isso, e todo mundo que sentou aqui, cara, e agora com você fechando isso, a gente vê que você está ali com um propósito mesmo, tem um propósito de Deus na vida de vocês, tem um propósito para vocês fazer para população, para outras pessoas, vocês não precisam disso, vocês são empresários bem-sucedidos. Então, cara, quando eu coloquei essa parte da família aqui, é por causa disso, que realmente ali a gente vê que vocês estão ali entregue para fazer a diferença, não importa a quem, entende? Então, cara, eu fecho aqui a minha parte, que eu vejo isso, cara, como realmente um propósito, porque é difícil as pessoas fazer coisas hoje sem dinheiro, entende? Então, parabéns pela ZIMEC, parabéns pelo presidente, parabéns pela pessoa que você é, por todos que passaram aqui, certo? A gente só não conseguiu trazer o Braulio pela agenda dele mesmo, mas a gente vai ter outras oportunidades. E eu deixo o microfone aberto, cara, aí para você colocar alguma coisa aí que eu não te perguntei ou que eu deixei de passou batido, que você quer colocar aí, que a ZIMEC tá dentro. Não, Lei, na verdade, o que eu gostaria de deixar aqui são os agradecimentos. Primeiramente, a todos os presidentes que por lá passaram, né? Que, como já foi dito aqui, ela começou bem pequenininha, com meia dúzia de empresários, foi crescendo, e cada presidente que passou lá, foi um tijolinho que foi colocado para construir essa grande casa que é hoje, né? Então, fica o agradecimento a todos os ex-presidentes, a todas as equipes deles, né, que passaram lá também. E hoje, o meu grande agradecimento também a toda a minha equipe, né, de colaboradores, de funcionários da ZIMEC, né? Porque sem eles também a ZIMEC também não existiria, né? É verdade.
Então, eu tenho que agradecer a todos. Eu tenho lá, essa semana mesmo, a Marília fez 26 anos de casa. Caramba. Tem gente de 22, 18, 17 anos de casa. Uma vida. Então, assim, a Zimec sem elas também, sem essa equipe também, não existiria, né? Então, a Zimec, quando se fala em Zimec, ela é o empresário, é o beneficiário, ela é os funcionários, ela é os contratados, médicos, dentistas, fisioterapeutas, é os parceiros nossos aí, né, com os convênios. Então, a Zimec é tudo isso, é a sociedade em si. Então, a sociedade ela não é sozinha, a Zimec não é sozinha, ela não anda sozinha, ela não se constrói sozinha, ela é a união de tudo isso, né? Então, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento, meu reconhecimento, meu respeito a todos. E os parabéns, né, para a Zimec seus 40 nela aí, que é agora, justamente agora no mês de setembro, ela faz 40 anos. E estamos aí, cada mês aí, procurando fazer alguma coisa diferente, né, para comemorar. Uma das coisas que eu falei com a Lorena lá no final do ano passado, Lorena, eu não quero chegar em setembro e fazer uma comemoração dos 40 anos da Zimec. Eu gostaria de fazer durante todo o ano. E assim a gente está fazendo. Todo mês tem algo, algum evento comemorando os 40 anos. E, apesar de estar fazendo agora em setembro, nós vamos continuar comemorando até dezembro. Que bacana, cara. E, olha só, eu vejo você falando, cara, você fala com uma vontade, como se a Zimec fosse um filho seu, certo? E não é só você que fala desse jeito, cara. Todos que passou aqui tem esse sentimento, entende? Então, vamos pôr assim, ó. Às vezes vocês não percebem vocês falando. Às vezes é tão natural pra vocês, mas a gente, cada outro lado, você fala, caramba, velho, parece que a Zimec é deles, entende? Assim, você fala com tanta vontade. Cara, não é à toa que cresceu tanto, entende? Então, é bonito. Foi uma das, assim, ó, quando eu entrei, eu falei, caramba, velho, como que vai ser isso? Mas foi tão bonita essa parte da trajetória de construir, que muita gente às vezes não lembrava da pessoa, ou não sabia que foi a pessoa que conquistou, que criou aquilo ali, teve a iniciativa. Cara, foi muito bacana, Betinho, foi muito bacana. E eu agradeço aí a Zimec, agradeço você, agradeço a Lorena que me chamou também nessa parte, vocês vão pôr em toda a organização de vocês lá. E é um prazer aqui do AcionaCast tá fazendo parte dessa história aí de vocês. Que, cara, agora os próximos 40, cara, vai ser muito rápido. E vai ter muita coisa grande. Chega a ser até assustador. É, isso mesmo. Então, cara, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado aí pela paciência, Nós que agradecemos aí a oportunidade, Ney. Por ter liberado todo mundo, certo? E pra você que ficou comigo aí até agora, olha só, a gente fecha com chave de ouro os 40 anos aí da Zimec. Vai ser comemorado até o final do ano, igual o Tomberto falou. Mas você teve aí vamos por assim, ó, você teve a base de como foi construído, os perrengues, ali você teve as vitórias, e a gente tem toda essas entrevistas, o passo a passo. Então, para você que às vezes perdeu alguma, volta lá, compensa demais você ver, fala, então a balança foi na gestão de fulano. Então, cara, é muito bacana, principalmente para você que é claudiense, ou para você que tá chegando em Cláudio, tá vindo para morar, você já conhecer essa história de uma associação tão importante pra gente aqui e que cresce a cada dia. Então foi um prazer trazer essa série aí dos 40 anos da Zimec. E eu vou ficando por aqui, e comenta aqui embaixo aqui do vídeo, dos cortes, que aí a gente vai respondendo, a gente passa para a parte do marketing da Zimec. E eu te espero na próxima entrevista.